Olá, boa noite. Boa noite, seja bem-vindo ao Rede TV News. Ministério da Saúde declara emergência de saúde pública por situação na reserva Yanomami, em Roraima. Presidente Lula visita Boa Vista e diz que a situação é desumana. Só em 2022, 99 crianças morreram por desnutrição, pneumonia e diarreia. E você vai ver também. Ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, vai pedir abertura de inquérito para apurar crimes ambientais e de genocídio em terras Yanomamis. Ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal conclui análise de mais de 1000 processos envolvendo extremistas que invadiram a esplanada dos ministérios. 942 estão presos preventivamente. General Júlio César de Arruda é exonerado do comando do Exército. O substituto é o general Tomás Miguel Ribeiro Paiva, que era comandante militar do Sudeste. Essas e outras notícias você vê aqui no Rede TV News. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva visitou hoje a Casa de Saúde Indígena Yanomami, em Roraima, e classificou como desumana a situação vivida pelos indígenas. A visita do presidente ocorre após o Ministério da Saúde declarar emergência de saúde pública no território Yanomami. Segundo a pasta, em 2022, quase 100 crianças indígenas morreram. E no mesmo ano, foram confirmados mais de 11 mil casos de malária na região. O objetivo da viagem era ver de perto a situação dos povos indígenas Yanomami, que há anos enfrentam uma crise sanitária, resultando na morte de crianças por desnutrição e outras doenças. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva desembarcou na manhã deste sábado, junto com ministros, em Boa Vista. Na capital roraimense, ele visitou o Hospital Indígena e a Casa de Apoio à Saúde Indígena. Ele foi recepcionado por indígenas de várias etnias aqui do estado, como o Yanomami, o Apixana, Taurepang e Macuxi. Lula reuniu-se ainda com profissionais de saúde e o povo Yanomami. Então eu vim para cá para dizer que nós vamos tratar os nossos indígenas como seres humanos, sabe, responsáveis por parte daquilo que nós somos. E nós vamos cuidar para que eles sejam tratados, sabe, como se fossem, sabe, seres humanos de primeira classe, e não ser tratados como gente de quarta classe ou de quinta classe. Na noite de sexta-feira, após o anúncio da visita do presidente, um homem foi preso pela Polícia Federal em Boa Vista por ameaçar Lula em uma rede social. Ele foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanece à disposição da Justiça. Um dia antes de desembarcar no estado, Lula instituiu o Comitê de Coordenação Nacional para Enfrentamento à Desassistência Sanitária das Populações em Território Yanomami, com o intuito de discutir as medidas a serem adotadas e auxiliar na articulação interpoderes e interfederativa. Fazem parte a Casa Civil da Presidência da República, que coordenará o comitê, e os ministérios dos povos indígenas, da Saúde, da Defesa, da Justiça e Segurança Pública, do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome e ainda da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos. O decreto foi publicado em edição extra do Diário Oficial da União. Os trabalhos têm prazo de 90 dias, podendo ser prorrogados. A terra indígena Yanomami é a maior do país em extensão territorial e sofre com a invasão de garimpeiros. E o ministro da Justiça, Flávio Dino, afirmou por meio de nota que vai abrir um inquérito para apurar a crise sanitária em terras Yanomami. O ministro definiu o caso como genocídio provocado por crimes ambientais como garimpo ilegal. O inquérito deve ser acompanhado pela Polícia Federal e também pelas Forças Armadas. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva demitiu neste sábado o general Júlio César de Arruda do cargo de comandante do Exército. O substituto será o atual comandante e militar do Sudeste, general Tomás Miguel Ribeiro Paiva. A mudança ocorre após uma crise de confiança que se instalou depois dos atos golpistas do dia 8 de janeiro.
O general Júlio César de Arruda foi escolhido para comandar o Exército Brasileiro de forma interina no fim da gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro. A nomeação dele foi resultado de um acordo com a transição de governo. Arruda foi confirmado no cargo no dia 6 de janeiro pelo ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, e era considerado um nome importante para, nas palavras de Múcio, despolitizar o Exército. 2 dias depois da confirmação no cargo, extremistas que estavam acampados em frente ao quartel-general do Exército invadiram os prédios dos 3 poderes e provocaram uma onda de vandalismo no centro de Brasília. Desde então, a relação entre o comandante e a alta cúpula do governo federal estaria abalada. Hoje, na volta da viagem a Roraima, Lula teve uma reunião a portas fechadas com Múcio e o ministro da Casa Civil, Rui Costa. Ontem, o então comandante do Exército, Júlio César Arruda, também se reuniu com Lula e José Múcio Monteiro, no Palácio do Planalto. O ministro da Defesa já havia alertado para uma possibilidade de troca de comando no Exército. Também falou sobre uma possível relação de militares com os ataques extremistas. O novo comandante já teve o nome confirmado no Diário Oficial da União. Tomás Miguel Ribeiro Paiva é militar de carreira desde 1975. Ele atuou em missão do Exército no Haiti e foi comandante da Força de Pacificação da Operação Arcanjo VI, no Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro. Evidentemente que depois desses últimos episódios, a questão dos acampamentos, a questão do dia 8 de janeiro, as relações, principalmente no comando do Exército, sofreram uma fratura no nível de confiança. E nós achávamos que nós precisávamos estancar isso logo de início, até para que nós pudéssemos superar esse episódio. Por isso, conversamos hoje com o general que estava no comando logo cedo, o general Arruda, a quem eu faço as minhas melhores referências, e queria apresentar aqui aos senhores o seu substituto, o general Tomás, que a partir de hoje é o novo comandante das Forças Armadas do Exército Brasileiro. Para este cientista político, a missão do novo general continua a mesma: melhorar o diálogo do Exército com o governo federal e despolitizar os militares. É justamente com o objetivo de retirar essa rota de colisão entre as Forças Armadas e o governo federal que essa troca ocorreu. Então, no meu ponto de vista, o presidente Lula acertou e tende a ter um apaziguamento nos próximos meses. E o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, concluiu a análise dos processos de audiência de custódia dos presos pelos atos antidemocráticos. O magistrado manteve a prisão da maioria dos envolvidos. De acordo com a Polícia Federal, 1.459 pessoas foram presas em flagrante. Elas estavam detidas desde 8 de janeiro e tiveram a prisão temporária decretada durante a audiência de custódia. O ministro Alexandre de Moraes analisou cada processo e converteu 1.949 prisões em preventiva. Os presos foram transferidos para o complexo penitenciário da Papuda, em Brasília. A prisão preventiva é determinada em casos de crimes inafiançáveis, por exemplo, no caso de terrorismo. Alexandre de Moraes fez as análises durante 5 dias e liberou outras 464 pessoas. De acordo com o STF, elas estão em liberdade provisória e algumas usam tornozeleira eletrônica. Autoridades da saúde alertam para a baixa cobertura da vacinação contra HPV em todo o país. Meninos e meninas de 9 a 14 anos devem tomar 2 doses. A infecção é provocada por um vírus sexualmente transmissível que pode levar a doenças graves. Veja agora na reportagem de Rodrigo Cabral. Os trigêmeos Eduardo, Davi e Lara, de 11 anos, tomaram a primeira dose da vacina contra o HPV. Lara recebeu a proteção há 2 meses. Já o Eduardo e o Davi foram imunizados hoje em Belo Horizonte. Eu fiquei feliz que teve essa vacina, porque várias pessoas morrem por causa dessa doença. Assim que eu soube que a vacina já estava disponível para essa idade, eu falei, não, nós temos que levá-los. O HPV é uma infecção sexualmente transmissível. No Brasil, são registrados cerca de 700 mil novos casos por ano e a contaminação pode ocorrer mesmo sem sintomas.
A vacina protege contra o papiloma vírus humano, que atinge a pele e as mucosas e pode provocar doenças graves. Esse vírus ele tem o potencial de causar verrugas, né? Verrugas genitais, verrugas na orofaringe, na garganta, na região anal, mas também pode provocar câncer. Então, câncer ânus, câncer do colo do útero. Aqui em Minas Gerais, pouco mais da metade do público-alvo tomou as 2 doses da vacina. O imunizante está disponível no Sistema Único de Saúde e é aplicado em meninos e meninas de 9 a 14 anos para garantir a proteção antes do início da vida sexual. Segundo o Ministério da Saúde, a vacinação contra o HPV está abaixo da meta de 80% na maioria dos estados. O último levantamento mostra que a média nacional de imunização é de 38% entre os meninos e de 51% entre as meninas. Adultos até 45 anos com alguns tipos de comorbidades também devem se vacinar. Vivendo com HIV/AIDS, portadores de algumas neoplasias, em tratamento de quimioterapia, por exemplo. A segunda dose do imunizante contra o HPV deve ser aplicada após um intervalo de 6 meses. Pedro, de 14 anos, já tomou as 2. Nós queremos sim que o nosso filho fique super protegido sempre que houver uma vacina, né, para estar protegendo para agora e para o futuro dele. E no mês que vem, o transporte público volta a ser gratuito para idosos a partir dos 60 anos em todo o estado de São Paulo. A repórter Estela Freitas está aqui em São Paulo e tem mais informações para a gente ao vivo agora. Boa noite, Estela. A gratuidade vale para todos os transportes? Oi, Carol, uma boa noite a você, boa noite a todos. Olha, a gratuidade vai valer para o metrô, para os trens VLT e ônibus intermunicipais do sistema metropolitano que são administrados pelo governo estadual. O decreto foi publicado hoje e deve ser implementado dentro de 15 dias. O acesso vai ser por meio dos bilhetes eletrônicos individuais. Então, os idosos entre 60 e 65 anos devem solicitar os cartões nos postos autorizados. No metrô, nos trens e nos ônibus intermunicipais, o benefício vai funcionar por meio do bilhete único ou do cartão top. Já no caso de VLT, que são os veículos leves sobre trilhos, da Baixada Santista e também de outros serviços gerenciados pela Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos de São Paulo, EMTU, no Litoral Norte, em Sorocaba, em Campinas e também no Vale do Paraíba, os bilhetes vão ser emitidos pelas concessionárias ou permissionárias de cada região. Os detalhes serão publicados pela Secretaria de Transportes Metropolitanos na semana que vem. Estela Freitas, ao vivo de São Paulo, para o Rede TV News. Uma boa notícia para o meio ambiente. Uma pesquisa realizada pelo MAP Biomas aponta que a vegetação de manguezais no Brasil cresceu. O estudo foi feito com análise de imagens via satélite. Entre 1985 e 2021, a área de manguezais no país passou de 970 mil para mais de 1 milhão de hectares. O coordenador do grupo de zona costeira do MAP Biomas explica que a vegetação de mangue cresceu principalmente por conta do processo de salinização dos rios no norte do país. Isso está permitindo que a vegetação de mangue, que é resistente ao sal, consiga colonizar as áreas que antigamente eram dominadas por espécies de água doce. Então, os manguezais eles estão crescendo principalmente rio acima. Os manguezais, um ecossistema de transição entre a vida terrestre e a marinha, se estendem por toda a costa brasileira, do Amapá a Santa Catarina. 3 estados da região da Amazônia, Amapá, Pará e Maranhão, respondem por 80% da cobertura de manguezais do país. Os manguezais são o berçário de cerca de 70% a 80% da pesca consumida pela população. A Ilha de Deus, aqui na zona sul do Recife, abriga um dos maiores manguezais urbanos do país. Cerca de 280 famílias daqui sobrevivem principalmente da extração de peixes e mariscos. Dona Josilda tira o sustento dela e da família da venda do sururu, uma espécie de fruto do mar, típico da costa nordestina. A gente passa a semana toda catando, aí quando é no final de semana, o rapaz que traz o sururu para ser limpo, aí ele paga a gente e a gente vai comprar o que precisa, que é necessário. A tradição das marisqueiras passa de mãe para filha. Joseli também trabalha com essa riqueza do mangue.
Eu, minha mãe, meus filhos, quando vão para a escola de manhã, lógico. Aí quando volta da escola, toma banho, almoça e vem pro sururu. Porque é do sururu que eu tiro meu sustento, né? Tanto para mim como para elas. Em Pernambuco existem cerca de 270 quilômetros de manguezais. No estado, o manguezal e a restinga são considerados áreas de proteção permanente desde 1995. A vegetação é protegida por lei federal e só pode ser retirada em casos específicos, quando o empreendimento ou atividade for de utilidade pública ou de interesse social. O mangue, além de todas essas riquezas, ele constitui também a condição de dar aos ribeirinhos a alimentação, pois como nós temos uma cadeia muito produtiva, nós vamos ter caranguejos, aratus, servem também de alimento para a garça, assim como a economia de pessoas que moram próximos a ele. Então, saber o que é o mangue é muito importante para que saibamos preservá-lo. E o médico colombiano Andrés Carrillo foi preso por estupro no Rio de Janeiro, né? Não tinha registro e, segundo as autoridades, ele não poderia trabalhar como anestesista na época dos abusos. As investigações mostram que Andrés Eduardo Carrillo ainda não tinha autorização para participar como médico das cirurgias em 2020, quando cometeu o estupro no Hospital do Fundão, na zona norte do Rio. O coordenador dos anestesistas da unidade, que é administrada pela UFRJ, contou à polícia que Andrés ainda não havia feito o Revalida, exame que certifica estrangeiros que atuam no Brasil antes da obtenção do registro no Conselho Regional de Medicina. Depois disso, ele ainda teria que fazer outra prova na Sociedade Brasileira de Anestesiologia. O colombiano só poderia observar o procedimento sob supervisão de outro anestesista. A médica que participou da cirurgia também foi ouvida pela polícia e disse que Andrés, em momento algum, ficou sozinho, mas também afirmou que pode ter deixado a sala por breves momentos. O anestesista também estava irregular no hospital de Saquarema, na região dos Lagos, onde cometeu outro estupro. A médica que operou com ele contou à polícia que Andrés sempre substituía uma colega. A amiga substituída confirmou a prática e informou que pagou R$2.000 por 24 horas na troca. Ao ser preso, Andrés confessou que estuprava pacientes, filmava os atos e armazenava as imagens com outras de pornografia infantil. Segundo a polícia, ele chegou a aliciar crianças para obter vídeos. Agora, o anestesista também pode responder por exercício ilegal da profissão. Boa noite. Boa noite para vocês.